Curva a sua fronte ainda em pé, vamos orar, Pai, nesse momento. Dá a Tua graça, a Tua bênção, a Tua direção. Que nossos ouvidos sejam atentos para ouvir a Tua palavra. Ó Deus, vem trabalhar nos nossos corações, tira todo impedimento, toda venda que Satanás vem de uma maneira sorrateira colocar nas vidas daqueles que ainda não Te conhecem. Pai, tira agora, para que a Tua palavra seja espada nesta noite, para penetrar, para transformar, para reerguer. Senhor, abençoa-nos, Senhor. E usa a minha vida nessa noite, Pai, também, Senhor, como voz do Senhor. E assim oramos a Ti, em nome de Jesus. Amém, amém. Pode se assentar. Nós estamos dando continuidade sobre o tema. Fechei hoje de manhã, vou fechar agora à noite também. Sobre o tema que trabalhamos na semana passada, de últimos tempos. O louvor cantou uma linda música, Vem Jesus Vem. O coral dos homens, lindamente, Vem Jesus Vem. E eu vou dizer uma coisa que você talvez possa estar esquecendo. Jesus vai voltar, meu irmão. É. Amém, glória a Deus. E antes de começar, nós temos que recordar alguns pontos importantes, para que você se sintonize em tudo que nós estamos falando. Veja, falamos que há diferentes, a Bíblia nos diz isso, que há diferentes interpretações dos tempos finais, diferentes interpretações dos sinais dos últimos tempos. No entanto, algo que tem que deixar claro no meu coração, no seu coração, algo que tem que estar enraizado, firme, que o Senhor Jesus vai voltar pela segunda vez. Dá uma glória a Deus aí. Jesus vai voltar, meu irmão. E talvez nesse tempo bem propício, né, infelizmente, né, estamos vivendo um tempo de guerra, já alguns grandes comandantes aí de países dizendo, estamos próximos de uma terceira guerra mundial, olha que coisa. O nosso pessoal da nossa geração está vivendo coisas interessantes, né? Saímos da idade da pedra, entramos no celular, hein? Coisa que... alguns, né? É os zeinhos, né? Entramos no ano 2000, né? Quem é do ano 2000 achou que o tempo que... Você lembra que no ano 2000 diziam que ia acabar o mundo? Só os velhos. No ano 2000 falou que o mundo ia acabar. Estamos aqui, 2025, 25 anos depois, o mundo está aqui ainda. Né? Agora estamos prestes a uma guerra. Bom, quem viveu a pandemia, meu Deus. Né? Nós vamos contar para os nossos netos, né? Vivemos a pandemia, eles nem vão entender o que é isso. Mas o mundo não acabou. Agora prestes talvez a terceira guerra mundial, não sei. Só os acontecimentos vão dizer o que vai acontecer com isso. Mas a gente fica se perguntando, será que agora é o fim? Será que agora é os últimos tempos? Agora vamos viver realmente os tempos finais? Mas veja, antes de você se preocupar com qualquer situação, qualquer decifrar, qualquer sinal, que às vezes você pode achar um achismo, algum profeta do Apocalipse dizer que, não, agora é o tempo, vai acabar. Uma coisa, eu e você temos que estar convictos. Nós temos que estar preparados para enfrentar os últimos tempos. Vou dizer novamente, eu e você, nós temos que estar preparados. Diga aí, eu tenho que estar preparado para os fins, meu irmão. Se há uma certeza, é que Jesus vai voltar. Isso daqui você pode escrever com certeza, porque é promessa de Deus e não vai falhar. Agora, vimos na semana passada Mateus 24, trabalhamos Mateus 24 e trabalhamos tanto de manhã como à noite, mostrando algumas instruções que o Senhor Jesus nos trouxe. A fim de nós recordarmos, para darmos sequência nisso, vimos que primeiro, nós devemos ter cuidado, diga aí, devemos ter cuidado. Nós devemos ter cuidado com aquilo que a gente lê. Nós devemos ter cuidado com aquilo que nós escutamos. Nós devemos ter cuidado com aquilo que nós vemos. Porque, na verdade, nos últimos tempos virão muitos enganadores. Então, nós temos que ter cuidado. Nós também devemos ter paz. Diga aí, devemos ter paz. Está comigo aí? Diga aí, paz. Por quê? Ainda que nós escutemos sobre as guerras, sobre rumores de guerras ou situações climáticas, terremotos, qualquer situação que possa ser você ficar assim, atordoado, nossa, não acontecia isso, e agora começou a acontecer, ou fome, ou miséria,
Veja, nós não devemos nos angustiar, mas devemos ter paz no coração. Agora, por que Jesus disse que nós devemos ter paz? Porque o Senhor continua tendo um plano para a minha vida e para a sua vida e para a humanidade. O Senhor continua tendo o controle sobre todas as coisas. E no final, o nosso Senhor Jesus Cristo irá vencer, irá ganhar essa luta. Posso ouvir um glória a Deus aí? Então ele tem um plano, ele tem um controle. E ele ganha, Jesus Cristo ganha, ele é o vencedor. E finalmente, também na parte da manhã, nós mostramos que nós devemos ter resiliência, diga aí, resiliência. Ou seja, aqueles que perseverarem até o final, diz a palavra de Deus. Não é aqueles que pararem no caminho, aqueles que tiverem alguma dúvida. Não é nem aqueles que chegaram perto e desistiram, não. É aqueles que chegarem até o final, diz a palavra de Deus, esses vão ser salvos. Glória a Deus. Mas é um alerta. Então esses são os três primeiros conselhos que Jesus nos dá, quais nós vimos no domingo anterior passado, na parte da manhã. Quando chegou na noite, provavelmente talvez você estivesse aqui, Jesus nos deu, em Mateus 24 ainda, 3 novas advertências com 3 novas instruções. A primeira delas foi que, nos últimos tempos, muitos abandonarão a fé. Aí o Senhor Jesus nos dá uma instrução, guarde a sua fé. Diga aí, guarde a sua fé. Vamos trazer para nós, guarde a minha fé. Ou seja, muitos irão abandonar a fé. Muitos nos fins dos tempos irão renunciar à fé. E nós temos que guardar a nossa fé. Você tem visto isso por aí ou não? Sim ou não? Sim. Segunda advertência que o Senhor Jesus nos traz, que nos últimos tempos, muitos se esfriarão. E Ele nos ensina, mantenha-se avivados. Porque o problema de você, muitos, já vimos aqui, que muitos vão abandonar a fé, mas aqueles que restarem, aqueles que ficarem ainda na igreja de Cristo, estão correndo também mais um perigo de se esfriarem. E o Senhor disse que isso iria acontecer, as pessoas iriam se esfriar. O amor de muitos se esfriará, diz o Senhor. Então a advertência é que você não seja nem aquele que abandone, mas não seja também aquele que esfria a sua fé. Ao contrário, se aviva-se no Senhor Jesus, devemos nos manter avivados. Se você está me entendendo, diga amém também. E a terceira advertência que o Senhor Jesus nos traz ainda em Mateus 24, é que toda palavra precisa ser pregada, toda raça, língua e nação. E a terceira instrução, então, que o Senhor trouxe para a minha vida e para a sua vida, é que nós precisamos evangelizar constantemente. Ou seja, Deus conta com você para cumprir essa missão de pregar o Evangelho. Ou seja, Deus conta conosco, Igreja de Cristo, a sua igreja, para que o Evangelho seja propagado a todas a raça, língua e nação. Se você está me entendendo, me diga amém. Agora, então, para dar continuidade nesse tema, eu gostaria agora de olhar um pouquinho sobre a perspectiva do apóstolo Pedro. O que ele fala sobre os últimos tempos. Porque assim como Jesus, assim como Paulo, Pedro também dá instruções à sua igreja, à igreja de Cristo, acerca dos últimos tempos. Nos fala como esperar, o que fazer nos últimos tempos. Então você abre a sua Bíblia, vamos começar a trabalhar aqui agora, na carta de 2 Pedro, capítulo 3. Versículos 3 e 4, eu começo lendo aqui. 2 Pedro 3, 3 e 4, eu vou ler na NVT. Acima de tudo, quero alertá-los de que nos últimos dias surgirão escarnecedores que zombarão da verdade e seguirão os próprios desejos, dizendo: o que houve com a promessa de que ele voltaria? Desde antes do tempo de nossos antepassados, tudo permanece igual, como desde a criação do mundo. Vá para o versículo 8. Logo, amados, não se esqueçam disto. Leia comigo agora. Para o Senhor, um dia como? E 1000 anos como um dia.
Na verdade, olha o verso 9. O Senhor não demora em cumprir sua promessa, como pensam alguns. Pelo contrário, Ele é o quê? Paciente. Por causa de quem? De nós. Não deseja que ninguém seja destruído, mas que todos, vamos ler o finalzinho, mas que todos o quê? Se arrependam. Então veja, o apóstolo Pedro começa trazendo uma advertência para nós, de que realmente nesses últimos tempos, haverá pessoas que vão zombar da nossa fé, vão tratar de fazer-nos duvidar das promessas que Deus tem para nós, especialmente a promessa da segunda vinda de Jesus. Vão tentar fazer com que nós creiamos que Jesus nunca virá. Passa a ser algo que somente é uma história, que a Bíblia é só um livro, dito por um homem, por um povo, e que essa situação de que Jesus vai voltar, isso não existe. E Pedro então nos adverte que isso vai acontecer nos últimos tempos. Mas, meu irmão, eu tenho que te lembrar algo. Tenho que dizer para você ter um entendimento claro, que as promessas de Deus, vou repetir, que as promessas de Deus podem até tardar, mas elas certamente vão chegar na minha vida, na sua vida. Pode ser melhor isso, né? Vou dizer de novo, as promessas de Deus podem até tardar. Você pode estar achando que está demorando algumas coisas que você está aguardando, que você está esperando de Deus. E normalmente nesse tema, você pode até estar achando, puxa vida, tudo que está acontecendo, o Senhor Jesus já poderia estar aqui de volta. Sim, eu até posso concordar com você, mas uma coisa eu tenho certeza que você vai ter que concordar comigo: as promessas de Deus irão chegar no nome de Jesus, não tem como não ser cumpridas. E você, meu irmão, tem que sair daqui seguro que Jesus vai regressar pela segunda vez. Alguns têm segurança disso, isso me preocupa até um pouco. Você tem que sair daqui seguro que Jesus vai voltar pela segunda vez. E não somente isso, você também pode estar seguro, convencido e seguro que as promessas de Deus para a sua vida, como diz a palavra do Senhor, são de sim e amém. Para quem crê, receba, meu irmão. Se você não crê, as promessas de Deus para a sua vida, o Senhor diz hoje, é sim para você, é amém, assim seja, vai se cumprir em nome de Jesus. Cada palavra de Deus, meu irmão, vai se cumprir. Confie nisso. Deus vai cumprir o seu propósito na sua vida. Deus vai cumprir o seu propósito na sua família. Deus vai cumprir o seu propósito na sua igreja, para a humanidade. Ele não tem como falhar isso. Ele já disse, eu não sou homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. E o que eu prometi, eu vou cumprir. Eu posso ouvir um amém? Deus vai cumprir. Agora, o apóstolo Pedro nos recorda que os tempos de Deus não são os nossos tempos. E esse é algo complicado. Ele diz que para Deus um dia pode ser 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Aqui complicou tudo, pastor. Mas o que o apóstolo Pedro quer nos dizer, quer nos ensinar nessa noite, ele está dizendo que nós não podemos tentar decifrar a questão do tempo ou dos tempos de Deus, porque na verdade para Deus são outros tempos. Os tempos de Deus não são os nossos tempos. A palavra diz, foi claro, um dia como 1000 anos, 1000 anos como um dia. Portanto, nós não conseguimos decifrar qual é esse tempo, mas nós precisamos confiar no tempo de Deus. Talvez você esteja aguardando coisa há muito tempo, mas esse é o teu tempo, não quer dizer que é o tempo de Deus. Eu gosto de uma palavra de Atos capítulo 2 que diz, de repente, desceu o Espírito Santo. Mas o que o Senhor mandou fazer? Aguarde, espere. Quanto tempo? Fique orando, espere. De repente, desce o Espírito Santo.
E no que tange aos últimos tempos, aguarde, espere, fique orando, se prepare, porque de repente tocará a trombeta no céu e o Senhor vai voltar. Deus faz tudo no seu tempo, meu irmão. É o tempo de Deus. E os tempos de Deus são perfeitos para a minha vida, como são perfeitos para a sua vida. Esse que é o problema, nós precisamos aprender a confiar no tempo de Deus. E aqui algo muito importante que nós não podemos deixar de mencionar, que o apóstolo também diz. Que aparentemente, Deus está demorando. Deus está lento. Você viu Deus lento? É coisa humana mesmo, né? Deus está lento, está atrasado. Mas, meus irmãos, como o apóstolo Pedro disse, não se trata de Deus estar lento. Ele está demorando, mas é por amor. Eu vou tentar explicar melhor. Aparentemente, Deus está demorando. Porém, não é lentidão, é amor. Não entendeu nada, né? Aparentemente, você pode estar achando que Deus está demorando. Mas isso não é lentidão, isto é amor. Porque a realidade não é que Deus está lento. Na verdade, é que Deus não quer que ninguém se pereça, ninguém se perca. Ou seja, Ele quer que toda a humanidade se arrependa. Você deveria, talvez alguns, até agradecer isso a Deus. Porque, veja bem, se Deus tivesse se adiantado no nosso tempo, talvez alguns aqui estariam com um grande problema. Mas como Deus tem o tempo deles, ainda a janela de oportunidade está aberta. Porque, na verdade, Deus não está atrasado, Ele está dando a oportunidade a todos para que se arrependam, para que se acheguem a Jesus. Então, graças a Deus que, na verdade, teve misericórdia, que está entendendo os tempos para que possamos mudar e abraçar a sua graça, a sua salvação. Então, não é que Deus está demorando ou que Ele está lento, mas Deus, Ele está tratando com amor a humanidade. Sabe por quê, meu irmão? Muitas vezes, a promessa de Deus já está pronta para nós, ou a promessa de Deus já está pronta para a minha vida, mas eu não estou pronto para a promessa. Vou colocar isso aqui no plural. Muitas vezes a promessa de Deus está pronta para nós, mas nós não estamos prontos para a promessa. Certamente Jesus está pronto para vir a segunda vez, eu não tenho dúvida disso. Ele está pronto. Mas a humanidade ainda não está pronta para o retorno de Jesus. Há coisas ainda que precisam ser realizadas. Então Deus, na verdade, está ganhando um tempo, não porque Ele está atrasado, mas está ganhando um tempo, nos dando um tempo de amor para todos nós. Ou seja, Ele quer que todos se salvem e ninguém pereça. Sabe o que me mostra isso? A classe de Deus que eu e você servimos. Um Deus amoroso, um Deus bondoso, um Deus misericordioso, um Deus poderoso, que não quer que ninguém se perca. Você podia dar glória a Deus por isso? Porque às vezes alguém da sua família que ainda não chegou a Jesus, há tempo ainda de chegar à salvação, glória a Deus por isso. Então agora eu gostaria de entrar aqui na carta de Pedro, dar alguns conselhos que o apóstolo nos dá, justamente referente aos últimos tempos. E o primeiro conselho, diga comigo, tenha uma vida de pureza. Todo mundo, tenha uma vida de pureza. Vamos ver aqui, abra sua Bíblia, 2 Pedro capítulo 3, olha o versículo 10 e 11. Contudo, o dia do Senhor virá como um ladrão. Já começa aqui. Os céus desaparecerão com terrível estrondo, e até os elementos serão consumidos pelo fogo, e a terra e tudo que nela há serão expostos. Vista, portanto, que tudo ao redor será destruído. Agora vamos lá, a vida, todos juntos agora. A vida, vamos lá todos juntos, a partir da vida ali, olha. A vida de vocês deve ser caracterizada, por quê? A vida de vocês, vamos colocar, a nossa vida deve ser caracterizada pelo quê? Santidade e devoção. Por isso que o primeiro conselho, tenha uma vida de pureza. Precisamos viver em obediência a Deus. Não tem jeito. A primeira instrução que o apóstolo Pedro nos dá,
que devemos nos preparar para a volta de Cristo, vivendo uma vida de pureza. Pedro deixa claro que, se queremos nos preparar para a segunda vinda, se esperamos pela segunda vinda, temos que ter uma vida de pureza. E acrescenta ainda, Jesus em sua segunda vinda, verá como um ladrão na noite. Em outras palavras, está dizendo que virá quando ninguém estiver esperando, meu irmão. É o de repente. Diga aí, surpresa. Jesus chegou. Surpresa. Meu Deus. Agora você vê, já está no céu. Mas às vezes alguém vai ficar aqui. Aí a surpresa é triste, hein? Jesus virá de surpresa quando ninguém estiver esperando. E nesse contexto, Pedro nos sugere, é por essa razão que a melhor maneira de nos preparar, a melhor maneira de esperar o Senhor, é viver de uma vida de obediência e de santidade. Olha o que diz o grande escritor C.S. Lewis. Precisamente porque não podemos prever o momento, temos que nos preparar em todo momento. Meu irmão, isso é complicado. Porque a igreja de Cristo tem vivido momentos difíceis, onde valores do mundo têm entrado na igreja, na nossa vida, na nossa casa. E muitos de nós não estamos fazendo nada para tirar isso. Você nunca pode esquecer que a Bíblia é nosso manual de fé, mas aqui estão os princípios que o Senhor quer, pelo qual nós vivemos. Quando Pedro fala, vive em santidade, vive em obediência, você pode se perguntar, obediência a quem? A Jesus, é lógico. Mas como que eu vou saber o que Jesus quer que eu obedeça? Como eu vou saber o que Jesus quer que eu obedeça? Como Ele quer que eu viva? Diga aí, palavra de Deus. Quanto tempo você tem estudado a palavra de Deus? Quanto tempo você está debruçado para entender o que o Senhor quer? Ou você fica debruçado no celular para achar que alguns entendidos teólogos, vulgo teólogos, estão dizendo o que Jesus quer e você não sabe se isso é verdade ou não? Por isso que a palavra de Deus fala assim, olha, conhecereis a verdade, qual verdade? E ela vai o quê? Te libertar. Não é a palavra de uma pessoa, de um coach, de um garotinho que acha que sabe alguma coisa de Deus, fica falando e você fica acreditando em todas as coisas. A obediência, a palavra de Deus é essencial para que você esteja no caminho certo. Você não pode ser enganado. O Senhor disse, no final do tempo, muitos vão se levantar para te enganar. E às vezes você está vivendo uma vida achando que está no certo e você está vivendo errado. Nossa, estou batendo aqui. Então, meu irmão, viver em santidade, em consagração, em obediência à palavra, tem um princípio. Entenda a palavra de Deus. Viva a palavra de Deus. Coma essa palavra. Ela vai te dizer, João 14, 26 fala que o Espírito Santo, ele vai te ensinar o quê? A palavra. E ele vai te fazer lembrar. Lembrar do quê? Da palavra. Mas como eu disse para os meus alunos, às vezes eu falo assim, se você só fica no celular, no Netflix, na sua série de televisão, meu irmão, você não está ajudando nada, o Espírito Santo vai te ajudar a lembrar de nada, hein? Você precisa ter um tempo para entender a palavra de Deus, viver em santidade, viver em obediência, parte de um princípio você precisa entender o que é que o Senhor pede e requer da sua vida. Nós temos que parar de ser religiosos e viver o verdadeiro evangelho, entendendo o que é a palavra de Deus. Eu até me assustei, eu estava com um encontro de pastores há 2 semanas atrás, e estava conversando com um pastor de uma certa igreja, e ele contando as dificuldades da igreja e tal, um papo de pastor, como está a tua igreja, não sei o quê, tal, beleza. E dei alguns conselhos, pedi um conselho, eu dou. Né? Tá bom, acho que tem que ser assim, cuidado com isso aqui.
Mas me assustei numa informação que ele me deu. Eu falei assim, meu amigo, assim, você se preparou para o pastorado? Né? Olha como estamos hoje. Você se preparou para o pastorado? Não. Meu pastor pediu para mim assumir aqui a igreja aqui, eu estou aqui. Eu falei assim, tá bom, mas e aí? Eu falei assim, cadê o seu preparo, o seu estudo, sua dedicação? Não que ele seja ruim, não é nada disso, é uma excelente pessoa, realmente vocacionado. Mas nós estamos vivendo hoje uns tempos que qualquer um se levanta para falar em nome de Deus e nem sabe o que está falando. Ah, meu irmão, que perigo. Você não pode cair nesse engodo dos enganadores. Então, para viver uma vida de santidade, uma vida de obediência a Deus, conheça a palavra de Deus. Porque quando a palavra de Deus é pregada, ela vai vir como espada no seu coração e vai fazer efeito, como diz a própria palavra de Deus. Dá para entender? Então, como a gente não sabe o momento da segunda vida, porque ninguém sabe, nós não sabemos esse tempo, quando é, nós devemos estar o quê? Preparados. Diga aí, devemos estar preparados. Eu pergunto, você está preparado? Bom, aqui à frente parece que está, aqui, todinho, eu ouvi sua voz aqui, beleza? Vou perguntar de novo, você está preparado? Muito bem. Porque, na verdade, não se trata quando a gente escuta de guerras, pandemia, fome. Nós temos que estar preparados em todo o tempo. Em todo o tempo. E como nos preparamos com uma vida, vivendo uma vida de pureza, vivendo uma vida de santidade, vivendo uma vida de obediência. Eu gosto dessa frase, por isso que eu até marquei aqui. Escreva isso, se você gosta de escrever, essa é uma boa frase. Se você quer estar preparado para a segunda vinda de Jesus, viva de tal maneira que demonstre que a primeira vinda foi importante. Vou repetir porque essa foi boa, você não, acho que não entendeu. Se vocês quiserem estar preparados para a segunda vinda de Jesus, viva de tal maneira que a primeira vinda de Jesus foi importante para você, que a sua primeira vinda foi valiosa para você. Meu irmão, igreja, nós precisamos viver de tal maneira que valorizemos a graça imerecida que o Senhor Jesus nos deu. Nós precisamos viver de tal maneira que valorizemos o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Nós precisamos viver de tal maneira que valorizemos a salvação que recebemos por Jesus Cristo. Vivemos de tal maneira que valorizemos o amor, a graça, a misericórdia do Senhor Jesus, nosso Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Dá para entender mesmo? Diga amém mesmo, aplauda o Senhor. Precisamos ter essa convicção na nossa vida. Então veja, sabemos que Jesus vem e é importante que vivamos de tal maneira que honremos o sacrifício que o Senhor já fez por nós. Então vamos valorizar a graça, vamos valorizar a salvação que o Senhor entregou para a minha vida e para a sua vida. Pare de ser um crente de mentirinha. Desculpa aí, mas essa é a verdade. Pare de ser só um religioso. Ah, é bom vir na IBC? É bom mesmo. Ah, tem um louvor muito bom, os homens cantam legal. Legal. Tem um gordinho, fala lá, dá uns gritão lá, pede para padrinho. Mas tudo bem, mas é legal, eu gosto. Mas para com isso. Aqui não é religião, aqui é relacionamento com Deus. E se você não tiver relacionamento com Deus, meu irmão, você vai ficar, e o Senhor está te dando a oportunidade. Eu quero verdadeiros adoradores que entendam, o meu tempo está chegando e eu vou levar a minha igreja, diz o Senhor. Há um segundo conselho que Pedro nos dá. Ele diz assim, tenha ânimo, tenha fé. Diga aí, ânimo e fé. Olha o versículo 12 e 13, 2 Pedro, capítulo 3. Esperando o dia de Deus, e já antecipando a sua vinda, neste dia, ele incendiará os céus, e os elementos se derreterão nas chamas. Meu Deus, aqui já começou o terror total, né? Aliás, tem a gente falando de internet, mas eu vi, tinha umas cenas lá da guerra, lá que tem umas coisas loucas assim, o céu, né? Não sei mais agora o que se é verdade, se é IA, né? A gente fica até na dúvida, né? Mas eu falei, meu Deus, foi isso aqui, o negócio está horrível lá. Mas olha, quando Pedro entra no versículo 13, ele fala assim, ó, nós, porém,
Olha como ele muda toda a retórica agora. Aguardamos com grande expectativa. Diga aí, expectativa. Aguardamos com grande expectativa os novos céus e a nova terra que ele prometeu. Um mundo pleno do quê? De justiça. Diga aí, justiça. Acho muito interessante essa questão aqui, como Pedro trata isso. Porque veja, se você não tiver uma perspectiva cristocêntrica, se você não tiver convicção do que é salvação, a sua posição dentro do reino de Deus, posição de salvos por Jesus, se você não tem isso raizado no seu coração, quando Pedro começa aqui falando dos tempos finais, isso aqui parece um filme de terror. Os céus vão incendiar, vai acabar tudo. Eu falo, meu Deus, acabou mesmo. Mas olha, você lê isso, começa até se assustar, até tremer, porque ele fala, tudo será consumido. Mas aí Pedro muda. E ele começa a dizer que está pronto de dizer o seguinte, mas veja, você que é salvo por Jesus, precisa ter ânimo, precisa ter entusiasmo, precisa ser preenchido de fé, porque vai vir justiça para você, como nós terminamos de ler ali. Então veja que interessante que a princípio, ele fala de juízo, mas depois ele fala de justiça. E é importante porque nós que colocamos a nossa fé em Jesus Cristo, na segunda vinda do Senhor, esse tempo para nós é um tempo de justiça, não é de juízo. Você deve dar glória a Deus agora. Veja, para você é justiça de Deus. Você é salvo por Jesus aí? Quem é salvo por Jesus, dá glória a Deus aí. Meu irmão, não é juízo, é justiça de Deus sobre a sua vida. Por quê? Porque eu e você fomos justificados por Cristo Jesus. Então, por isso que Pedro, ele muda essa forma de escrever na sua carta agora, deixando de lado essa advertência que nos dá o começo da passagem, achando que, olha, puxa vida, tudo vai acabar em trevas, o céu vai ser destruído, para vir agora uma retórica agora, que aqueles que colocaram a sua fé em Jesus Cristo, vocês precisam ter ânimo, precisam ter fé, esperem em Deus, mas esperem em entusiasmo. Então, quando se trata da segunda vinda de Jesus, nós que somos crentes, nós nos alegramos, nós nos entusiasmamos, porque o Senhor vai vir, há uma esperança, o Senhor vai voltar, porque para os seus filhos não se trata de juízo, mas se trata de justiça de Deus. Veja, você acha que pode ser problema, mas para nós que somos filhos de Deus, não são tempos de derrota, mas serão tempos de vitória, não são tempos de castigo, mas são tempos de recompensa. Por isso, temos que ter ânimo. Tenha ânimo, diga aí, tenha ânimo. Fala para o seu vizinho, tenha ânimo aí, meu. Dá uma risadinha, tenha ânimo. O Senhor vem para transmitir justiça, para coroar, para recompensar a minha vida, a sua vida. Então, para nós, os últimos tempos são vitórias, são bênçãos em nome de Jesus. Então, o tempo do fim para a igreja é só o começo. Essa que é a verdade. Mas, para muitos, é o final. Esse que pega. Para você e para mim, eu creio plenamente nessa noite aqui, que é o começo. Mas para muitos, é o final da graça. Para muitos é o final da oportunidade. Para muitos é o final da misericórdia. E para muitos vai ser o tempo do juízo. Mas para aqueles que colocam a sua fé em Jesus Cristo, é justiça. É só o começo de uma vida eterna junto com o Senhor Jesus, nosso Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Um grande evangelista chamado George Whitefield disse o seguinte: quão doce é o descanso após a fadiga. E é pura verdade. Mas aí ele acrescenta e diz: quão doce será o céu quando nossa jornada na terra terminar. Que lindo isso. Ou seja, para o mundo, parece que termina já, não tem mais esperança, não há mais tempo. Para aqueles que não temem a Deus, é um tempo de medo, um tempo de horror,
um tempo de incerteza, de temores. Porém, nós que temos a nossa fé firmada em Jesus Cristo, o autor e consumador da fé, são os melhores tempos da nossa vida. Tempos de esperança, tempo que devemos ter entusiasmo, devemos ter alegria e ânimo, porque o nosso Senhor, nosso Salvador, certamente virá, regressará em poder e glória. Então Pedro, no capítulo 3, começa com essa retórica. Que nos tempos finais nós precisamos, primeiramente, viver uma vida de santidade. É a oportunidade para nós mudarmos, viver em obediência, em consagração, em santidade. Não se trata de uma licença para pecar, mas uma oportunidade para mudanças. Porque eu creio que a oportunidade está aberta para todos nós que busquemos a salvação em Cristo Jesus. O Senhor está pronto, basta nos arrependermos. Estão me seguindo, amém? Então, a primeira coisa que Pedro nos dá essa direção, que nesse tempo, os finais devemos viver em pureza, em santidade, viver em obediência. Logo em seguida ele diz, tenha um ânimo, tenha fé, porque temos colocado a nossa fé em Jesus Cristo. E quando ele vier, não virá para o juízo, mas virá para a justiça, não para castigar, mas para recompensar. Tempo de vitória, não de derrota, para a igreja de Jesus. Glória a Deus. E o terceiro e último conselho. Está em 1 Pedro, agora você vai um pouquinho, retorna um pouquinho. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 1 e 2. O terceiro conselho é, sirva a Deus, trabalhe em sua obra. Diga aí, sirva a Deus, trabalhe em sua obra. Então 1 Pedro 5, 1 e 2 diz assim, e agora, uma palavra aos presbíteros em seu meio. Eu, Pedro, que também sou presbítero, testemunhei os sofrimentos de Cristo, e também participarei da sua glória quando ela for revelada. Assim peço que cuidem do rebanho que Deus lhe confiou com disposição, não do que de má vontade, não pelo que lucrarão com isso. Olha, se eu fosse pregar para pastores aqui não, mas um dia esse texto eu vou usar. Não pelo que lucrarão com isto. Olha que chibatada de Deus, hein? Mas pelo quê? Pelo desejo de servir a Deus. Pelo desejo de servir a Deus. Então veja que o Pedro começa aqui. Estou falando a presbíteros, a qual ele se incluiu. Mas quem eram esses presbíteros? Não são só os líderes, é todos aqueles que são comprometidos com o Evangelho, comprometidos com Deus. Ele está trazendo isso aqui para todos nós. Então ele disse, temos que esperar a segunda vinda, os tempos finais, mas temos que fazê-lo também em santidade, em obediência, vivendo uma vida de pureza, entendendo que é um tempo de justiça, temos que ter fé, temos que ter esperança, mas nesse tempo que esperamos a segunda vinda, nesse tempo que esperamos o seu regresso, não esperemos de braços cruzados, é isso que ele quer dizer. Esperemos servindo a Deus, trabalhando em sua obra. Vou dizer de novo, porque vai falar de trabalho, todo mundo foge, né? Ou seja, esperemos servindo a Deus e trabalhando na sua obra, na obra de Deus. Então veja, meu irmão, você crê que estamos vivendo os últimos tempos? Eu creio. Não sei o tempo de Deus, mas os sinais estão aí, a gente pode tentar interpretá-los, não há problema nenhum disso. Mas eu também creio que estamos vivendo os últimos tempos. Veja, e se entendendo que então são esses últimos tempos, nós deveríamos então estar focados não no terreno, mas no eterno. Nossos olhos não deveriam estar colocados nas coisas que são de baixo, mas nas coisas que são de cima, do alto. Porque, meu irmão, tudo que você faz aqui, termina aqui com você. Desculpa, mas é verdade. Não tem alguma coisa que você pode ganhar, que você pode acumular dinheiro, que você vai guardar aqui na terra, que você vai levar com você. Não tem jeito. Não tem jeito. Já viu a briga de herança depois que a pessoa morreu? Família se destruindo? Aí tinha uma família de judeu, lembrei dessa aqui agora. O velhinho morreu, rico. E ele falou assim para os seus filhos, quando eu morrer, pega aqui o que eu guardei de dinheiro,
pega tudo os ouro aqui, põe no meu caixão, que eu vou levar junto. Judeu, né? Beleza. Pode deixar, pai, tranquilo. Pum, partiu. Chegou lá o filho, espertão, judeuzinho. Chegou lá, bom, papai pediu para levar tudo, colocar todo o dinheiro dele, dinheiro, joias, ouro, no caixão que ele vai levar junto. Aliás, os egípcios faziam isso. Como é vontade do papai, vou fazer um cheque para descontar, porque aí fica mais à vontade, não precisa levar todo esse peso. E botou o cheque no bolso do pai dele. Meu irmão, depois que você morreu, filho, já era, você não leva nada. Não leva nada. Tudo que você acumula, tudo que você ganha, tudo que você acha que você conquistou aqui, vai ficar aqui. Essa que é a grande verdade. Agora veja, tudo que você faz para Deus ecoa na eternidade. Tudo que você faz para o Senhor ecoa na eternidade. Tudo que você faz para Deus vai continuar do outro lado no céu. Vai continuar, meu irmão. Tudo que você faz para Deus, há recompensas do Senhor para a sua vida. Olha o que diz João, capítulo 9, versículo 4, palavra de Jesus. Vamos ler todos juntos aqui. João, capítulo 9, versículo 4. Coloca para nós aqui. Vamos lá. Todos juntos. Todos juntos, vamos lá. Devemos cumprir por aqueles que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Veja, isso aqui são palavras de Jesus. O que Jesus está dizendo é que há coisas que nós só podemos fazer desse lado da eternidade. E nesse dia, se você tem a oportunidade, você tem que agarrar. Porque há coisas que nós não podemos fazer do outro lado. Por exemplo, você não pode ganhar almas no céu. Quando é que você tem que ganhar almas? Aqui, na terra. No céu, nós não vamos pregar a palavra. A palavra já está lá. O próprio Senhor Jesus, a palavra, o verbo divino já está lá presente. No céu, você não vai liderar a sua equipe de Connect, a sua equipe de geração mulher. Não há necessidade disso. No céu, nós não fazemos discípulos. Nós temos que fazer aonde? Aqui na terra. E Jesus diz, olha, você tem que aproveitar essa janela que nós temos, essa oportunidade que nós temos, que é agora. É isso que o Senhor está falando. Porque daqui a pouco vai chegar a noite. E o que de dia já foi, nós não podemos fazer mais nada. Não podemos mais trabalhar, já nós não podemos mais servir. A noite chegou. Ganhar dinheiro é importante, mas ganhar almas é mais importante ainda. Provérbios 11:30 diz assim, o fruto do justo é a árvore da vida, o sábio conquista pessoas. Eu creio que aqui há uma multidão de sábios em nome de Jesus, pronto para conquistar pessoas para o Senhor. Então veja, meu irmão, as coisas materiais são dispensáveis, mas as bênçãos espirituais são indispensáveis. Investir em seu futuro, eu entendo, é conveniente, mas investir em sua eternidade é indispensável. As recompensas terrenas são boas, eu entendo, são boas mesmo. Mas as recompensas eternas são muito melhores, muito melhores. Portanto, igreja, vivamos não por aquilo que é terreno, mas senão por aquilo que é eterno. Dá para entender? Me diga amém. Vivamos com o nosso olhar, não nas coisas da terra, mas nas coisas do céu. Vivamos por recompensas eternas, duradouras, não aquelas que se perecem. Vivamos guiados pelo Espírito Santo e não pela carne. E, finalmente, vivamos pela audiência de um, para agradar somente a um, ao nosso Senhor Jesus Cristo, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então, Pedro nos deixa 3 instruções. Viva os últimos tempos, com pureza, com obediência. Esse tempo é tempo da oportunidade para mudar, para se consagrar, para se santificar.
Pedro diz, viva com entusiasmo, vida com fé. Porque não vem o juízo, mas vem a justiça. Não vem o castigo, mas vem a recompensa. Não é um tempo de derrota, mas é um tempo de vitória. E finalmente Pedro diz, trabalhe na obra. Trabalhe na obra. Sirva a Deus. Mas sirva a Deus com alegria. Aliás, se vamos servir a Deus, façamos como diz o texto, com boa vontade, com sorriso, com alegria, com entusiasmo. Diga aí, boa vontade. Eu disse de manhã, a gente que vem na igreja com uma cara feia, meu Deus do céu. Não sei o que acontece. Vem para servir achando que, nossa, é um peso, uma dificuldade. Meu Deus, estão me matando. Meu Deus, o que é isso? Sirva ao Senhor com alegria, com boa vontade. Se você vai liderar, se vai pregar a palavra, faça com vontade, faça com excelência. Se prepare, estude. Faça o melhor para o Senhor. Há pessoas que têm aquela cara de poucos amigos. Não chega não, tem que falar, não, estou mal, não sei o que e tal. Para com isso. Isso é um local para você estar feliz aqui na casa de Deus. Vindo adorar o Senhor da sua vida, aquele que te deu a eternidade. Agora, meu irmão, nós precisamos aproveitar essa oportunidade, essa janela que o Senhor dá. Esse tempo. Porque vai chegar a noite, como diz o texto. Vai chegar a noite. E se chegou a noite, vai ser muito tarde. E eu quero por um momento que você reflita nisso. Estamos fechando esse tema, mas você precisa se refletir nisso. Como é que você está vivendo esse tempo? Porque, meus irmãos, você vai enfrentar isso nas suas redes sociais, nos seus relacionamentos. Pessoas zombando da sua fé. Tentando te convencer a abandonar a fé ou esfriar. E tenha em mente isso. Jesus não está lento, nem está atrasado. Ele só está dando uma oportunidade. Mas é tão clara a palavra de Deus que essa oportunidade um dia vai acabar. Mas se você hoje quiser a oportunidade, ela está aberta ainda. Se você quiser viver essa oportunidade de voltar para o Senhor, mudar sua vida, entregar seu coração, esta oportunidade está aberta. Porque na verdade, meu irmão, todos falhamos. Todos estamos, às vezes, podemos estar até equivocados com a própria salvação. Portanto, nós precisamos de um Salvador. Diga aí, um Salvador. Olha, Jesus vai vir pela segunda vez. Você pode ter certeza disso. Agora, quando ele virar pela segunda vez, o meu conselho é que você o veja regressando como seu Salvador. E hoje nós temos essa oportunidade de fazê-lo como nosso Salvador. Às vezes a gente acha que, por fazermos coisas boas, a gente tem direito ao céu. É certo fazer coisas boas, não tem nada de errado disso. Mas fazer coisas boas não te levam ao céu. Às vezes você acha, eu faço tanta coisa errada que eu quero primeiro acertar o que eu estou fazendo para depois eu ser merecedor de alguma coisa. Meu irmão, o Senhor não está perguntando a sua condição. Certo ou errado? O ladrão na cruz era totalmente errado, estava morrendo porque era culpado. E o Senhor disse, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Veja, Jesus disse muito claro, há somente um caminho. E ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou. E continuando ele fala, ninguém vê ao Pai a não ser por mim. Então se você quiser chegar ao Pai, se você quiser chegar ao céu, só há um caminho, e esse caminho se chama Jesus Cristo. E você, hoje, pode ter a oportunidade de convidar ao Senhor Jesus como Senhor da sua vida. Eu sempre digo como eu posso fazer isso. Com uma oração, muito simples. Porque a palavra de Deus diz que com o coração se crê e com a boca se confessa que o Senhor Jesus é o Senhor da sua vida. E eu quero te convidar nesse primeiro convite, a nós primeiro
termos essa reflexão da nossa vida, da nossa confirmação de salvação em Jesus. Isso é importantíssimo. E eu te convido você a se colocar em pé. E eu quero fazer uma oração, gostaria que todos fizessem. Repita comigo em voz alta e com fé: Senhor Jesus, hoje te peço perdão pelos meus pecados. Limpa com teu sangue precioso o meu coração. Hoje te recebo como meu Senhor e meu Salvador. Obrigado por teu perdão, por teu amor e tua graça. E hoje aceito e recebo essa nova oportunidade. Uma oportunidade de viver para o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você acabou de fazer uma oração de confissão convidando o Senhor Jesus para ser o seu Senhor e Salvador de sua vida. Pode aplaudir. Hoje, eu reconfirmei isso no meu coração. Talvez você reconfirmou isso no seu coração. Mas talvez hoje você confirmou, talvez pela primeira vez, que o Senhor Jesus é o Senhor da sua vida. Convidou Jesus para ser Senhor da sua vida. E eu quero somente ter um momento de oração particular com você, se isso aconteceu com você hoje. Se pela primeira vez você convidou o Senhor Jesus para ser o Senhor da sua vida. Esta é a oportunidade, esta janela que Deus está te dando hoje. Em nome de Jesus, se você pela primeira vez disse sim para o Senhor e fez essa oração com fé, só levante a mão, alguém vai chegar com você para dar uma oração de confirmação para a sua vida. Levante sua mão onde você estiver, que alguém vai orar com a sua vida. Levante alto para eu entender, para eu poder ver. Levante sua mão se você hoje está dizendo: Senhor Jesus, eu aceito o Senhor como Senhor da minha vida. Levante sua mão, quero ver. Alguém aqui? Alguém aqui? Olha, é a janela. É a oportunidade que o Senhor está dando de uma reconfirmação, de um chamado que o Senhor está fazendo para a sua vida, chamado eterno. Alguém assim? Levante sua mão. Alguém vai orar onde você estiver. Você não precisa vir aqui, fica tranquilo, mas eu quero que você só levante sua mão. Muito bem. Isso quer dizer que todos nós já somos salvos por Jesus. Glória a Deus por isso. Agora, todos nós estamos preparados? Hein, pastor? Todos nós estamos preparados? Então eu vou terminar com uma história. Na verdade, uma parábola. E aí eu vou orar pela sua vida. Vimos semana passada que o Senhor Jesus, em Mateus 24, deu as instruções para nós. Aprendemos 6 instruções com o Senhor Jesus da sua vinda. Mas agora entra o capítulo 25. E no capítulo 25 de Mateus, Jesus agora conta uma parábola, a parábola das 10 virgens. Vou resumir, claro, facinho. Das 10 virgens, todas elas estavam aguardando o seu noivo. E na questão da parábola, as virgens simbolizam a igreja, ou simboliza a sua vida, e o noivo simboliza Jesus. Então as 10 virgens, ou a igreja de Cristo, ou a sua vida sendo uma delas, está aguardando a chegada do noivo. Então veja, Jesus fala assim: olha, dessas 10 virgens, a metade, 5 delas, estavam preparadas. Como era a noite, compraram azeite, trouxeram azeite e ficavam aguardando a chegada do noivo. As outras 5 delas foram dormir. Não vai chegar hoje. De repente, o noivo chega. Quando o noivo chegou, as 5 preparadas acenderam
a sua lanterna, porque tinha azeite. Estavam prontas para receber. E foram para bodas ou para o casamento com o noivo. As outras 5, desesperadas, acordaram. Não temos o azeite. Foram tentar comprar. Estava fechado, era de noite. Não deu tempo. Quando regressaram, o noivo já tinha ido embora. Perderam a oportunidade. E na igreja de Cristo, não só aqui, mas vamos na igreja mundial, nós sempre vamos encontrar os que estão despertos e os que estão dormindo, os que têm azeite e os que não têm azeite, os que estão preparados e os que não estão preocupados. A grande pergunta é: qual classe de cristão que você é? Qual classe de cristão você é? Está desperto? Está alerta? Está consciente dos tempos que estamos vivendo? Está na obra, está servindo, está colaborando? Está apoiando ou você está dormindo? Está com azeite? Sua lâmpada tem azeite? Ou é aqueles que na última hora vão tentar buscar? O problema é que pode ser muito tarde. Estamos realmente preparados ou nem estamos preocupados? Então, meu irmão, eu espero que essa série de mensagens sirva como um alarme para o seu coração, um alarme para que seu espírito se desperte e entenda que a nossa vida é demasiadamente curta, mas há uma eternidade que espera por minha vida e por sua vida. E o que fazemos nessa vida, colheremos em toda a eternidade. O que ceifamos nessa vida, colheremos na eternidade. E vivamos de tal maneira que honremos o sacrifício de Jesus, que valorizemos a graça de Jesus, e que tenhamos uma visão, não de curto prazo, não uma visão terrena, mas uma visão de longo prazo, uma visão eterna, uma visão celestial. E se de alguma forma essa palavra despertou em você algo que você precisa melhorar, algo que você precisa consertar com Deus, algo que te faça entender: eu posso ser melhor, eu posso estar mais preparado, eu tenho que buscar mais a Deus, mais a santidade. Enquanto nós cantamos, pedi até para cantar novamente aquele louvor, Vem Jesus Vem. Eu quero que você venha para o altar, porque o altar é o local de entrega, o local onde a gente vem e reconhece: Senhor, eu preciso do Senhor, eu preciso da tua ajuda, preciso da vitória, preciso de um despertar novo na minha vida. Isso aqui não é para intimidar ninguém, é para você se colocar no altar e falar assim: Senhor, eu quero estar preparado, quero ser um crente melhor, quero buscar mais a santidade. É isso que faz o altar. Enquanto cantamos, sai do seu lugar, vem para o altar, vamos ter um tempo especial da presença de Deus. Às vezes de joelhos estou dizendo: vem Jesus, vem. O teu povo busca. Às vezes sinto a minha alma chorar, mas eu pensei: Coloca a letra para nós aí, Vem Jesus Vem. Posso em ti confiar. Vem Jesus, vem, estamos a te esperar. Sobre as nuvens virá, todo olho verá, tão lindo será. Pedimos a ti, vem.
continuar essa música linda, hein? Como eu disse, eu vou repetir aqui. Pode fazer o fundo aí, meu filho, a mesma música. Não muda não. Se eu estivesse orando aqui por saúde, ia estar lotado. Se eu estivesse orando por bênçãos materiais, talvez você viesse agora correndo. Eu quero a bênção. Quando se trata de consagração, às vezes a gente tem resistência. Eu me preocupo com isso. Porque o único que pode julgar aqui é o Espírito Santo, o próprio Senhor Jesus. Mas, meu irmão, se o Senhor viesse hoje, você está pronto para subir? Você está pronto para ir com o Senhor? Há coisas que precisam ser alinhadas aí ou não? O que eu quero dizer é que é o seguinte: nós sempre podemos ser melhor. Nós sempre podemos melhorar. Que visão retrógrada você achar que você já está no top da galáxia da santidade. Para com isso. Esta é um chamado para o altar, que a igreja inteira tinha que estar no altar dizendo: Senhor, eu quero ser melhor. Senhor, eu quero ter consagração. Eu quero estar na tua presença. Não é que me incomoda que você está aí e outros estão aqui, mas me incomoda a frieza espiritual que pode estar havendo no teu coração. É isso que eu estou te incomodando, que eu estou alertando o seu coração. Meu irmão, tenha um tempo da presença de Deus, do agir do Senhor, da manifestação. Permita que Ele invada o teu coração, para que você seja um crente preparado. Não um crente dormente, mas um crente preparado, cheio do poder de Deus. Não um crente frio, mas um crente que está pronto para o Senhor, pronto para os desafios, pronto para a obra, pronto para servir a Deus com intensidade. Esquece as coisas do mundo, esquece as coisas seculares. Senhor, eu quero estar pronto para servir ao Senhor. É isso que o Senhor te chama. Viva o verdadeiro evangelho, seja um verdadeiro discípulo do Senhor. É isso que Deus te chama. Posso ouvir o amém? Vamos mais um pedacinho aqui. Guerras. Guerras não mais por haverá. Lindo será quando Jesus voltar. O leão rugirá, ele vem pra vencer, e todos dirão: olha, em seu nome há poder. levante sua voz, cante aí. Vem Jesus, vem, estamos a te esperar. Sobre as nuvens virá, todo olho verá, tão lindo será. Pedimos a ti, vem teu povo buscar, pois eu bem sei, o céu é o meu lar. Vem Jesus, vem, vem Jesus, vem, agora vem, Jesus, Diga aí, vem Jesus, vem. É essa a tua convicção. Maranata, o Senhor vem, diz a palavra de Deus. Ele vai voltar e quer encontrar a igreja de Cristo pronta. Ah, você podia dar um grito de glória, porque o Senhor está voltando. Os tempos estão chegando em nome de Jesus.
está voltando. Aleluia. Ele vem me buscar. Todo mundo pode ser melhor? Aí. Que agora é o tempo de consagração, todo mundo, toda a nave. Ore comigo, Pai, eu te peço que hoje a sua palavra seja um alarme para o meu espírito, Senhor, para a minha alma, para o meu coração. Que a tua palavra me desperte, Senhor. Diga aí que a tua palavra me desperte. Abra os meus olhos espirituais, Senhor. Me faça entender o tempo que eu estou vivendo, que estamos vivendo como tua igreja. Senhor, que nos desperte de todo retardo, de toda passividade, Senhor. Senhor, que nos sacuda dessa preguiça. Não tenha medo de falar não, viu? Nos sacuda dessa preguiça, dessa passividade, Senhor. Abra os nossos olhos para ver e entender, Senhor, o momento em que estamos, o momento em que vivemos, que temos sim um chamado do Senhor para este tempo. Senhor, ó Deus, que não sejamos meros espectadores, senão servidores, colaboradores da tua igreja, da tua obra, levando o teu evangelho, falando de Jesus Cristo, crendo que o Senhor pode sim fazer muito mais usando a minha vida, a vida da tua igreja. Pai, usa-nos, Senhor, que sejamos parte dessa grande comissão, Senhor, que a colheita dos tempos finais está pronta, Senhor. Pai, usa a minha vida, usa a vida da tua igreja, Senhor. Eu abençoo a cada um nesta noite, Senhor, para que o Senhor desperte, Senhor, desperte em nós um coração pronto, Senhor, para servi-lo, com alegria. Senhor, Deus, usa as nossas vidas, porque os tempos estão breves. Pai, em nome de Jesus, que seja essa a nossa adoração, a nossa celebração, a nossa alegria, de sabermos que o Senhor vem como justiça. O Senhor vem para nos levar, Senhor, meu Deus, a qual viveremos eternamente com os reis dos reis, o Senhor dos senhores. Esse tem que ser nosso entusiasmo, a nossa fé, a nossa alegria, Senhor. Então, meu Deus, prepara-nos, Senhor, para isso. Prepara-nos, Senhor, desperta teu povo, Senhor. Assim confiamos no Senhor, adoramos o teu nome, no nome de Jesus. Amém, amém. Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus. Que a palavra do Senhor te incomode, meu, a viver um verdadeiro evangelho, uma vida de santidade, uma vida de consagração. Mas talvez você entrou aqui também e você tenha suas lutas, suas dificuldades. Aonde o Senhor ia, o Senhor falava que ele ia voltar, mas aonde ele ia também, ele declarava a bênção para aqueles que estavam lá. E a bênção para você nessa noite também, para esse tempo de agora. Se você precisa de uma necessidade, eu vou dividir em duas etapas. Aqueles que estão com uma necessidade de enfermidade, de cura, aqui no meio. Aqueles que têm qualquer outra necessidade, não sendo o meio, pode ficar das laterais aqui. Eu vou ter 2 momentos especiais de oração aqui. Necessidades de enfermidade no meio. E necessidades que você tem, de repente, na sua vida, no seu trabalho, na sua família. Qualquer área, o Espírito Santo vai nos conduzir aqui. Qualquer área, você fica ou na lateral de cá, ou na lateral, à minha direita ou à minha esquerda. Mesmo que você não veio, se você tem uma necessidade, quer a oração, venha para a frente agora, que agora é esse tempo de nós entregarmos na palavra de Deus. Cremos que Ele é fiel, vai se cumprir, em nome de Jesus.
ungiram aqui. Vamos ungir aqui. Todos que precisam de enfermidade aqui, você pode ungir. Os pastores estão ungindo a sua vida aqui. Já vai ficando no espírito de adoração. Que o Senhor já me trouxe uma palavra aqui, olha, e é tremenda para a sua vida. É vida e paz. Quebra correntes, brilha nas trevas e traz a paz. Seu nome é poder, seu nome é cura, é vida e Presta atenção aqui. Presta atenção aqui, olha aqui em mim. Não feche o olho naquilo que o Senhor vai mostrar. Tem momentos que a gente precisa estar com olhos abertos para ver o milagre de Deus. Ezequiel 37, a palavra de Deus diz o seguinte: portanto profetize e diz, assim diz o Senhor. Pode ouvir, pode receber que é para vocês. Assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei a vossa sepultura. Oh, meu Deus. Vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porei em vós o meu espírito, e vereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu sou o Senhor. Disse isto e eu fiz, diz o Senhor. Olha o que o Espírito Santo fala no meu coração aqui, através da palavra de Deus. Não é palavra minha, hein? É palavra de Deus. Presta atenção, presta atenção. O povo de Deus precisa aprender a trazer culto racional. Culto racional é entendimento. E você só tem entendimento quando você abre a palavra de Deus e vê o que ela diz e confia na palavra de Deus. Ela não volta vazia. Qualquer palavra minha volta vazia. A palavra de Deus não volta vazia. O Senhor está dizendo aqui para a sua vida, como para a minha vida também. Vou abrir a sepultura. Escreve o que eu estou te falando. Há coisas que você está achando que morreu. Há coisas que você está achando que não tem mais jeito. Há alguns aqui que estão achando, para mim não tem mais jeito. Olha, às vezes é na enfermidade aqui. Tem gente que está desenganada, fala assim, não tem mais jeito, vai ter mais cura. Não sei o que vai acontecer. Há alguns que acham que o seu negócio, a sua família acabou, o seu negócio acabou. O Senhor diz hoje eu abro a sepultura. Aquilo que estava morto, que você achava que estava morto, aquilo que você achava que estava morto, o Senhor está falando, epa, hoje eu mudo destinos, abra a sepultura, trago a vida no nome de Jesus. Vos farei sair dela, opa. Lembra quando Jesus chegou na porta da sepultura? Lázaro estava morto. O Senhor Jesus levanta e fala, Senhor, eu sei que o Senhor me ouve, mas para que eles saibam e vejam o teu poder, Lázaro, saia. Há uma palavra profética para a sua vida aqui. Eu sei que o Senhor está aqui presente, eu sei que o Senhor está aqui ouvindo a nossa oração, a nossa súplica. Mas o que vai acontecer na sua vida, pode escrever isso e me contar, porque isso vai acontecer. O que vai acontecer na sua vida, não se trata mais porque você merece, é porque para a honra e glória do Senhor, Ele vai fazer para que os outros vejam que Deus é poder nos dias de hoje. O Senhor vai realizar, porque o Senhor hoje determina, ei, eu vou te tirar da sepultura, dessa condenação, daquilo que já estava definido como morte. Hoje o Senhor diz, eu abro a sepultura, te faço sair dela, te faço sair da enfermidade, te faço sair desse casamento destruído, te faço sair desse negócio que está quebrado, te faço sair aonde você está achando que não tem mais jeito, eu vou fazer sair, diz o Senhor dos exércitos. Olha, diz assim,
porém em vós ainda o meu Espírito, e vocês vão ver e vereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra, então sabereis que eu fiz, o Senhor fez, o Senhor disse, isto é e fiz, diz o Senhor. Ele não disse, vou fazer daqui um mês, vou fazer daqui um ano. Ele está dizendo, eu fiz. Hoje o Senhor na palavra de Deus está dizendo, a palavra para a sua vida é que hoje Ele te tira desse cativeiro de morte, Ele te tira hoje a vitória para a sua vida. Quem crê pode começar a glorificar o Senhor, a vitória, a sua vida. Levante sua mão para receber onde você estiver. Senhor, abençoa aqui teu povo, Senhor. Traz vitória do Senhor, é a tua palavra que diz, Senhor, é a tua palavra que hoje traz, Senhor, ó Deus, algo novo para o nosso coração, Senhor, abrindo portas da sepultura, tirando do Senhor desse, ó Deus, dessa morte física, dessa morte desse casamento, dessa morte da saúde. Meu Deus, em nome de Jesus, hoje estabelece tempos novos de vitória, Senhor. Ó Deus, é a tua palavra. O Senhor diz que a tua palavra nunca volta vazia. Então cremos no teu agir, cremos no teu poder, que o Senhor hoje estabelece novos começos, nova vida, Senhor. Então, em nome de Jesus, estabelece agora a manifestação do teu Espírito Santo. Toca, Senhor, na vida de cada um nessa noite. Toca na vida de cada um, Senhor. Repreendemos todo devorador. Repreendemos, Senhor, ó Deus, a enfermidade. Repreendemos tudo que Satanás tem colocado na vida dos teus filhos para trazer qualquer situação de desconforto, de problemas. Está repreendido no nome de Jesus. Vamos fazer uma oração de batalha aqui. Você precisa entender que você foi comprado pelo sangue do Cordeiro. Quem crê nisso? Você precisa entender que você tem autoridade no reino espiritual. Quem crê nisso? Então não importa, escreva o que eu estou te falando, não importa qual é a dificuldade. Você hoje vai batalhar, vai se levantar como guerreiro do Senhor contra as suas dificuldades. Você vai perceber que a hora que eu falo assim, agora fala das suas dificuldades, entrega nas mãos de Deus, repreenda toda ação do mal, do Satanás. Você vai com autoridade, vai com fé, que o Senhor vai abrir portas em nome de Jesus. Crê nisso, amém? Então comece a aclamar e orar ao Senhor, comece a fazer a sua oração. Pai, em nome de Jesus, vamos, levante sua voz. Pai, em nome de Jesus, estamos aqui na tua presença, Senhor. Confiamos no seu Santo Espírito, confiamos no teu agir, Pai. E ó Deus, confiamos que é maior aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Pai, então em nome de Jesus agora, pedimos a cobertura do teu sangue sobre as nossas vidas, nossa família, nossos bens. Ó Deus, e nós já cheguemos nas regiões celestiais para guerrear contra Satanás e seus anjos. Comece a guerrear agora, para dizer: Satanás, você não tem mais autoridade. Satanás, você não tem mais autoridade na minha saúde. Você não tem mais autoridade no meu casamento. Você não tem mais autoridade perante os meus filhos. Você não tem mais autoridade perante os meus negócios. Você está derrotado, derrotado desde o momento que Jesus cravou os cravos na cruz do Calvário. Você está derrotado, Satanás. Sou comprado pelo sangue do Cordeiro. E em nome de Jesus, começa a declarar: e em nome de Jesus, eu dou uma ordem a você, Satanás. Deu fora no nome de Jesus. Tudo que você tem contra a minha família, os meus negócios, a minha saúde, está amarrado, não tem mais autoridade no nome de Jesus. Sai agora no nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus.